Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, tá bom o áudio aí, em transmissão? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, não tenham medo. Ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aleluias, aleluias. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. É o dia em que o túmulo ficou vazio. E esse texto, ele tem muitas lições valiosíssimas para nós. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, passar amanhã, as madrugadas, estudando o capítulo 28 de Mateus, de Marcos, o capítulo 24 de Marcos, de Lucas. E aí hoje pela manhã, debruçado sobre a palavra, falei: Senhor, me dá algo diferente que eu nunca preguei antes. Ele disse assim: eu vou te dar 2 lições desse texto. Falei: é. 2 lições muito importantíssimas. Falei: amém, Jesus, tá bom, tá ótimo. Muito obrigado. E debrucei a ler, e conforme eu lia, o negócio começou a crescer, a mensagem começou a crescer no meu coração, as palavras pulavam. Eu disse: meu Pai, que lição profunda que o Senhor quer para nos dar. Mas nós temos aqui uma narrativa muito interessante, que é a do versículo 1 ao versículo 10, a certeza que Jesus ressuscitou. Havia uma dúvida no coração de muitas pessoas: será mesmo que ele vai ressuscitar? Prova é que essa dúvida era tão real, que as mulheres foram até o túmulo de Jesus para lançar perfume no seu corpo, que era costume daquele tempo. Maria, mãe de Jesus, guardou a mirra, guardou o incenso, guardou os presentes que ela recebeu, ainda Jesus como criança, para lançar sobre o corpo de Jesus, para trazer cheiro suave naquele túmulo, para fazer daquele túmulo um lugar mais, um ambiente um pouco mais digno para Jesus. Elas foram lá conscientes que o corpo estaria lá. Ora, não passava na mente delas: será que nós vamos chegar lá e ele vai estar lá? Ou não? A Bíblia não diz. A Bíblia só traz uma certeza: que elas foram com um objetivo, elas foram com um propósito, elas foram, está aqui ó, elas foram levar perfume, foram lá visitar o corpo de Jesus Cristo. E quando chegaram lá, tiveram a certeza absoluta de que Jesus ressuscitou. Havia se passado 36 horas após a crucificação. Jesus havia ressuscitado, já não estava lá, e elas olham atônitas umas para as outras. O que aconteceu com o corpo do nosso mestre, do nosso rabi? Para onde levaram? E de repente,
um anjo, o anjo do Senhor, se revela a elas. É muito interessante essa história, porque já é maravilhoso encontrar com Jesus, já é maravilhoso encontrar com um anjo, imagine com Jesus ressuscitado. Dá para você ter uma ideia, o tamanho da adrenalina, o tamanho da emoção no coração dessas mulheres, o que explodiu dentro delas, de uma mistura de medo com ânimo, com alegria, com tanta coisa acontecendo no coração, na mente de Maria, tantas coisas passando na cabeça dessas mulheres, meu Deus. E elas tiveram a certeza absoluta que Jesus ressuscitou, porque o anjo disse a elas: aqueles a quem vocês procuram não está aqui, ele ressuscitou. Voltem para Jerusalém, falem com os discípulos, ele já está indo para lá. Corra, vão. E na hora que elas estavam saindo, não é? Na hora que elas estavam saindo, elas encontraram com Jesus no meio do caminho. E elas saíram correndo mesmo, desesperadas. O versículo 8 diz: correram a anunciar aos discípulos. E a Bíblia diz: indo elas, Jesus sai ao encontro delas. Então assim, é como se Jesus estivesse indo também, viu elas, mudou o trajeto e se dirigiu até elas. Ele sai ao encontro delas. Elas não estavam indo ao encontro de Jesus, elas estavam indo ao encontro dos discípulos. É o foco, é a meta, o objetivo é contar para eles o que nós ouvimos e vimos. E de repente, no meio do caminho, Jesus aparece. Aleluia. E elas, ao ver Jesus, Jesus diz assim, a palavra no grego está: eu vos saúdo. Mas é como se Jesus dissesse: vai tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Olá, mulheres, sou eu, Jesus. Oi. Você imagina isso? Que coisa linda. Você cruzar com Jesus e ele: oi. As três não acreditaram naquilo. Nós vimos o Senhor sendo crucificado. Nós vimos o Senhor morrer. E nós acompanhamos o corpo sendo colocado lá na tumba. Nós vimos isso tudo. E aí elas, ao ouvir de Jesus: paz seja contigo. Ao ouvir de Jesus a saudação, imediatamente não tem jeito. Quando você ouve a voz de Jesus, não tem como você continuar da forma que você está. Você adora. Aleluia. Você adora. Você adora, você glorifica, você exalta, você levanta suas mãos, você dobra os joelhos, você chora, você expressa a Ele algum tipo de louvor. Não tem jeito. Quando você ouve a voz de Jesus Cristo, quem é crente aqui está entendendo o que eu estou dizendo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo nos seus ouvidinhos, no seu coração, não tem como você ficar da forma que você está. Ele mexe com você. E você cai para adorar mesmo. Inclina a sua destra, dobra o seu joelho. Você faz alguma coisa para levar a Ele a adoração. Você adora. E não foi diferente com essas mulheres. Versículo 9. E indo elas, eis que lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aqui é o seguinte, elas não começaram a cantar. Elas não começaram a cantar nos pés de Jesus, não. Elas o adoraram. Elas exaltaram Jesus. Elas fizeram aquilo que eu falei agora há pouco.
glória seja dada a ti. Louvado sejas, exaltado sejas, glorificado sejas. Tu és o nosso Deus, tu és nosso. Elas choraram nos pés de Jesus. Elas se inclinaram, elas se renderam. Elas tiveram a certeza absoluta que o Criador, o poderoso, estava diante daquelas insignificantes criaturas. O verdadeiro Deus estava de pé diante delas. Elas mergulharam em um universo de humildade. Elas tiraram suas vestes, as vestes que cegavam, tudo aquilo que impedia delas, de fato, acreditar. Toda incerteza, toda dúvida foi levada embora. Naquele momento passou um vento, o vento do Espírito, que arrastou toda a poeira do engano, toda a incerteza, tudo que os homens lançaram no coração daquelas mulheres. Você tem noção da quantidade de coisas que elas ouviram para chegar até ali? Quantos judeus, quantos romanos, quantos gentios disseram: acabou para vocês, esse seu falso Messias morreu. Quantas coisas elas ouviram, quantas coisas desceu no coração delas. E nós temos esta virtude de carregar muito mais aquilo que o outro acredita do que de fato aquilo que nós acreditamos. Nós colocamos mais peso na verdade do outro do que em nossas próprias verdades. Quem está entendendo? Diz amém. Você tem uma convicção de algo no seu coração, está ali, está talhado no seu coração, e vem o outro e desconstrói aquilo. E essa habilidade humana, pecadora e frágil que somos, acaba dando mais garantia do que o outro está falando, que o de certo aquilo que está dentro de você. Muitas coisas estavam no coração dessas mulheres. Bastou apenas um encontro e foi removido tudo isso. Aleluia. Aleluia. Então nós temos duas lições maravilhosas. E o tema da mensagem que eu coloquei hoje é a mensagem do túmulo vazio. A mensagem do túmulo vazio. Faz aí uma tag, coloca para nós aí. A mensagem do túmulo vazio. A primeira mensagem que o túmulo vazio traz para nós é que a ressurreição promove a remoção da pedra. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que a ressurreição promove a remoção da pedra. Veja o versículo 2. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. Veja, a primeira coisa que Jesus faz, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz, a primeira coisa que os anjos fazem ao comando de Deus, quando ele desce, é para remover pedras. Ele removeu a pedra. Por que é importante frisar isto? Eu quero que você faça uma pausa comigo agora. Jesus está indo para Galileia. Nós vamos voltar para cá, mas eu estou abrindo um intervalo aqui na explicação. Estou trazendo uma segunda explicação no texto. Presta atenção da importância da remoção da pedra. A Bíblia diz que os 11 discípulos estavam reunidos na casa de João Marcos, Tomé, Pedro, Mateus, Lucas não estava, Mateus, João. Portas trancadas, portas fechadas a cadeado, porque eles estavam com medo de serem presos pelos romanos também, porque houve uma ordem do Pilatos: prendem todos discípulos desse tal de Jesus. Houve uma ordem romana, a comando dos sacerdotes judeus. E a Bíblia vai dizer, eu não vou pregar sobre isso, só estou trazendo para você entender, que eles estavam trancados dentro de casa e de repente Jesus aparece no meio deles. Ninguém abriu a porta, ninguém tirou o cadeado da porta. Há uma certeza, uma convicção pela fé de todas as pessoas que lê Bíblia no mundo,
há milênios, ou seja, há mais de 2000 anos, há séculos, de que Jesus passou pela porta sem abri-la. Carne e osso. Passou pela porta. Você vai falar como? Sobrenatural. Então, usando este contexto bíblico, essa narrativa que traz a prova que Jesus é um ser sobrenatural e pode fazer o que ele bem entender, prova é que enquanto ele estava no meio dos 11 falando, de repente eles viram para o lado, Jesus desaparece. Então significa que, voltando agora para a ressurreição, significa que ele poderia ter saído do túmulo da mesma forma, ele poderia ter passado pelas pedras do túmulo. Mas ele fez questão que a pedra fosse removida. Por quê, pastor? Por causa de nós. Porque a pedra tem um significado muito valioso, muito importante em nossas vidas. Em nossas vidas. E para ver milagre, é preciso que a pedra seja removida. A começar nos nossos corações. Isso me faz lembrar do funeral de Lázaro. A primeira coisa que Jesus diz, quando ele vai rumo ao milagre, ele diz: remove a pedra. Está lá em João 11:39. Remove a pedra. E quando eles removeram a pedra do túmulo de Lázaro, Jesus disse: agora, Lázaro, saia para fora. Para ver milagres, é preciso que a pedra seja removida, a começar dos nossos corações. E eu fiz aqui uma seleção, uma lista de o que é a pedra em nosso coração. A pedra, ela é sinônimo de barreira. A pedra, ela é sinônimo de incredulidade, de inconstância. Já viu crente inconstante? A inconstância é a maior inimiga da vida de uma pessoa em relação à fé. A pedra faz um coração ficar duro, impenetrável, frio, congelado ao bem, não se afeta para as coisas celestiais. A pessoa chora vendo um cachorrinho na televisão sendo judiado, mas não consegue chorar de joelhos na presença do Senhor. Cético em relação à palavra de Deus e orgulhoso. É o coração de pedra, é a pedra que precisa ser removida. É a pedra que precisa ser tirada. E enquanto a pedra não for removida, a fé jamais será genuína. Você quer ver? Coloca para mim Lucas capítulo 24, versículo 9. Lucas capítulo 24, versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, é a mesma narrativa, só muda o livro, o escritor. Quando voltaram do sepulcro, as mulheres chegaram na casa onde os 11 estavam. Elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Havia mais gente naquela casa, além dos 11. Contaram o quê? Contaram que chegaram no túmulo, viram o anjo, viram que estava vazio o túmulo, o anjo conversou com elas, saíram de lá, encontraram com o próprio Jesus, Jesus pediu para ir lá, então elas contaram tudo. E não era uma pessoa que contou, foram 3 pessoas que contaram. Foram as mulheres, não foi a mulher. As que contaram estas coisas, os apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Ou seja, tinha mais mulheres, a gente sintetiza com 3, mas a Bíblia não diz o nome. Agora veja,
Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucuras. Nós estamos diante de homens que caminharam com Jesus 3 anos, de homens, não de crianças, de adultos, não de adolescentes. Nós estamos diante de homens que sentaram ao lado de Jesus, comeram do lado dele, choraram ao lado dele, estiveram com ele nos momentos mais amargantes da história dele, tiveram a oportunidade de serem ensinados, discipulados por Jesus. O ministério apostólico genuíno e verdadeiro, ou seja, para ser um apóstolo verdadeiro, genuíno, segundo as Escrituras Sagradas, você tem que ser discipulado pelo próprio Jesus Cristo em carne, que é o caso desses. Eles foram os únicos a serem discipulados pelo próprio Jesus Cristo em carne. Eles foram treinados por Jesus, foram advertidos, foram orientados, foram alimentados por Jesus. Jesus cortou o pão, deu para eles. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus curar enfermos, e não foi qualquer enfermos. Viram Jesus curar paralíticos. Eles viram uma mulher que sofria de menstruação contínua, ou seja, fluxo contínuo de sangue, tocar nas vestes de Jesus e ser sarada. Eles viram um paralítico que eles conheciam, e afinal de contas também era amigo deles. Há muitos anos esse camarada estava ali, prostrados, na porta que cercavam Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda, em Betesda, que clamava por cura, um paralítico. Eles viram Jesus curar esse homem, pegou na mão dele e falou: levanta e anda, você está curado agora. Eles viram Jesus cuspir no chão, pegar o barro, fazer uma laminha com o barro, passar no olho de um cego e falar: vai lá, lava, você está curado. E o cego ficar curado. Eles viram muitos milagres, eles andaram ao lado de Jesus, diferente de mim e de você, que não tem nem ideia como que Jesus era, fisicamente falando. Eles durante 3 anos não tiveram nenhum outro entretenimento, nenhum outro serviço, nenhuma outra ocupação. Nós não estamos falando de 3 semanas, e nem 3 meses, estamos falando de 3 anos. A não ser servir o mestre, a não ser ser servido pelo mestre. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Durante 3 anos ele serviu os seus discípulos, ele cuidou deles, ele mostrou algo sobrenatural, ele mostrou o Shekinah de Deus. Pedro e João tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo conversar com Elias e Moisés no monte. Uma coisa extraordinária, abriu-se o tempo e saiu os 2 profetas, o Elias e o Moisés. E mesmo assim a Bíblia diz que eles não acreditaram nas mulheres, quando elas contaram o que elas viram, e ainda por cima acharam que elas estavam loucas. Por que é que esse nível tão profundo de intimidade com Deus ainda não foi capaz de fazer esses homens acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado? Porque havia pedra no coração dos discípulos, assim como uma pedra no seu coração que me assiste, assim como uma pedra no coração de algumas pessoas aqui, eu não sei quem, que está na igreja há muitos anos, sabe orar, sabe ler a Bíblia, sabe pregar, sabe cantar, mas ainda há pedras dentro do coração, ainda há pedras dentro dele ou dela. E esta pedra é exatamente aquilo que te impede em acreditar no mais provável e absoluto alimento para a fé, que não é as experiências de culto, que não é o louvor magnífico que eu cantei naquele dia com uma voz tremendamente afinada, sentadinho no meu banco, mas é a observação do alimento que entra pelos meus ouvidos, que produz em meu coração uma revolução e faz para mim uma direção à palavra de Deus. Porque muitos, as palavras do pregador dessa noite parecem loucura,
Porque a pedra ainda não foi removida. Porque para muitos a palavra do pregador parece doideira, porque a pedra não foi removida. Ainda há pedra que precisa ser removida. Ainda há pedra que precisa ser removida. E a remoção dessa pedra, meu amado, meu irmão, minha irmã, a remoção dessa pedra abre o entendimento para a plena compreensão das Escrituras. Veja o versículo 24 do capítulo 24 de Lucas. É o mesmo contexto. Versículo 24. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Veja, nós estamos distante do versículo 9 ao 11 que nós lemos. Agora nós estamos no versículo 24. No versículo 9 do capítulo 24, as mulheres dizem: Jesus ressuscitou, apareceu para nós, Ele está vivo. E eles não acreditaram. Mas já no versículo 45, versículo 45, desculpa, capítulo 24, versículo 45. Lá na frente, no versículo 45, do capítulo 24 de Lucas, a Bíblia vai dizer que então abriu o entendimento e eles passaram a compreender as Escrituras. Por quê? Porque enquanto eles estavam entre eles discutindo, é verdade mesmo que Maria viu? É verdade mesmo que Jesus ressuscitou? O próprio Jesus aparece no meio deles. Há um intervalo aí que Pedro corre para ver de fato se Jesus tinha ressuscitado. O próprio Jesus aparece. Tomé, que era um incrédulo naquele meio, já tinha contaminado o coração de muitos ali. Jesus chega com as suas mãos estendidas, aponta para ele e fala: vem cá, Tomé, toca aqui, sou eu. Sou eu. Eu ressuscitei, vocês estão me vendo ou não? Olhem para mim, ele está dizendo. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Ele senta com eles. Ele compartilha com eles de um momento tão especial que você vai ver lendo o capítulo todo, 24 de Lucas. E quando Jesus termina de falar, deixa eu pegar aqui o capítulo 24. Aleluia. Lá no versículo 45. O versículo 44, Jesus está conversando com eles. Está comendo com eles. Está se alimentando com eles. E aí Jesus diz assim para eles no versículo 44: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus relê para eles as Escrituras. Jesus começa um processo de discipulado novamente. Escuta, a remoção da pedra só é possível através da aceitação das palavras de Jesus Cristo. Não espere que o mesmo anjo que apareceu lá no túmulo venha remover a pedra do seu coração, que ele não vai remover. Não espere que um fogo sobrenatural desça do céu, invada seu coração e remove a pedra. Não vai remover. Para que haja remoção da pedra é necessário aceitar as palavras de Jesus Cristo. E eles não aceitavam o fato de que Jesus ia ser enviado para a cruz e morrer. Prova é que Pedro disse assim: eu não deixarei tu ir, eu irei contigo. Aonde tu fores eu irei. Jesus vira para Pedro e diz: aparta-te, arreda-te, Satanás, porque está escrito, está escrito sobre mim. Foi profetizado. Vocês não creem? Para haver remoção de pedra, para haver a remoção da incredulidade, da frieza espiritual, da dúvida, da incerteza,
É preciso aceitar a palavra, é preciso você receber e aceitá-la. E muitas vezes a palavra é dura, muitas vezes a palavra é seca, muitas vezes a palavra gera incômodo, muitas vezes a palavra te tira do lugar onde você está, do eixo, te leva para um desequilíbrio. Porque é assim que funciona. Quando uma casa está muito bagunçada, para limpá-la, o necessário é bagunçar ainda mais. É remover ainda mais tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que está de forma subterrânea. E aí você questiona, a vitória não vem, a conquista não vem, minha bênção não chega. Por que é que a sua vitória não vem, a sua bênção não chega, a sua conquista não chega? Porque há pedras que estão impedindo você alcançar a sua vitória. Há pedras que estão impedindo você alcançar as suas bênçãos. A maior bênção de todas é você poder compreender o que o Senhor quer para você. Os discípulos então passaram a entender. Veja, olha aqui para mim, eu tenho 15 minutos. Eu fiz uma exposição agora há pouco, eles ficaram 3 anos vendo um monte de coisa, participando de um monte de coisa. E olha o que a Bíblia diz: então abriu o entendimento. Significa que tudo aquilo que eles viram para trás, que eles experimentaram para trás, eles não entendiam. Exatamente, tem muita gente aqui essa noite que não está entendendo o que está acontecendo. Está comigo há 7 anos, está na igreja faz 15, está na igreja faz 20, mas não está entendendo o que está acontecendo. Tem muita gente que olha para mim, e quando eu torno a olhar para ela, eu vejo lá no olho: ih, essa pessoa está confusa, está perdida, está mais perdido que cego em tiroteio. E para nós, do lado de cá, o que cabe a nós é orar. Porque são exatamente essa falta de entendimento e compreensão que está barrando o seu crescimento, que está barrando o seu entendimento sobre quem é Cristo, o que Ele veio fazer aqui na terra, por que Ele morreu, por que Ele ressuscitou, o que é o céu, o que é o inferno, o que é a graça, aonde eu vou quando eu morrer, para onde eu irei, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, qual o motivo de eu estar aqui, por que eu tenho que pregar a palavra, por que eu tenho que amar o próximo. Tudo isso faz parte de uma compreensão que se resume em uma coisa chamada Evangelho. Mas há uma promessa de Deus sobre a remoção da pedra. Há uma promessa de Deus sobre a remoção da pedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aleluias. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluias. O profeta vai dizer: eu, o Senhor teu Deus, vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aleluias. Eu não preciso explicar o que é o coração de pedra. Eu vos darei um coração de carne, um novo espírito. Esse coração é sensível à palavra de Deus. Esse coração é temente a Deus. Esse coração, ele gosta de honrar. Esse coração quer fazer do outro melhor do que ele. Esse coração olha para o outro e reconhece o outro melhor que ele. Esse coração é humilde. Esse coração é perdoador. Esse coração é choroso, é quebrantado. Esse coração é empático, ele sente a dor do outro. Esse coração é sensível. Esse coração é dado a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Esse coração está importando com o melhor da mesa. Não é o que está sobre ela, mas é quem está sentado nela. Aleluias. Quem está sentado à mesa é o mais importante, não o que está sobre a mesa. Aleluias. É isso que você tem que entender quando você vier à casa do Senhor. Não é o que está sobre a mesa que te importa, mas é quem está sentado sobre a mesa, quem está junto com você na mesa. O Cristo, o ressurreto, o que deu a vida por você, o que morreu por você, o que derramou sangue por você. Aleluia.
Aleluias. E a segunda lição, com a remoção da pedra, ele remove o medo. A ressurreição de Jesus Cristo promoveu a remoção do medo. Veja Mateus 28:5, que é o texto que nós estávamos lendo. Foi o texto que nós abrimos o culto lendo, é o texto principal. O versículo 5 vai aparecer aqui. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. O próprio anjo identificou que aquelas mulheres estavam com medo, porque medo paralisa, medo desestabiliza, medo gera incerteza, medo agiganta a pedra que está no coração, medo faz a muralha crescer. A questão do medo é tão interessante que tem pessoas que olham para uma... Tem gente que tem medo de aranha, qualquer aranha, tem fobia. E se você perguntar, se você colocar uma aranha desse tamanho para a pessoa, diante da pessoa, o medo que ela tem de uma aranha desse tamanho é o mesmo medo que ela tem de uma aranha desse tamanho. Ou seja, para quem tem medo, aquilo que está pequeno se agiganta, e aquilo que é gigante se agiganta muito mais. Versículo 10 do mesmo capítulo, palavra de Jesus agora. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Elas saíram da frente do anjo com medo, elas encontraram Jesus com medo. Jesus também reconhece o medo, mas quando Jesus lança a palavra sobre elas dizendo: não tenham medo, é uma sentença absoluta. Eu ressuscitei para remover tudo aquilo que gera medo e paralisa você. Aleluia. Está com medo por quê? Não tenhas medo. E eu faço uso com maior alegria das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: o medo pode ser bom ou ruim, o medo pode nos livrar de perigos, ou pode nos paralisar. O medo é um freio que nos impede de cair em abismo, mas ao mesmo tempo uma muralha que inibe a nossa caminhada. Há muitas pessoas que fracassaram na vida e não conseguem novamente avançar porque está com medo de sofrer novamente o mesmo fracasso. Há muitas pessoas que não conseguem acreditar em outras pessoas porque se decepcionaram no passado com pessoas e agora ela tem medo de se relacionar de novo e sofrer a mesma decepção. Há muitas mulheres que não casam de novo porque sofreram na mão de homens, do seu ex-marido, e isso gerou muita tristeza, e agora está com medo de casar de novo e sofrer de novo a mesma decepção. Isso vale também para homens. Quantas coisas o medo produz? Aí eu vou lá para a palavra do Paulo. Eu não posso ficar sem as palavras do Paulo. Todos sabem que eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Raramente em nossas mensagens, as mensagens que o Senhor me dá, eu deixo de citar Paulo, que é um grande mestre, quando ele escreve ao seu filho Timóteo, na segunda carta de instrução a Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo 1 e 7, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim: porque Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de medo, mas de poder e moderação. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, amém, Jesus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de moderação. Não tenhas medo, Jesus está dizendo essa noite. Eu ressuscitei para remover o medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo.
Está com medo por quê? Por que é que você está com medo? Estou com medo de me decepcionar de novo. Não tenhas medo. Eu estou com medo de perder de novo. Não tenhas medo. Deus te deu um espírito, não foi de medo, mas de poder e moderação. Aleluia. Remove o medo essa noite, Senhor. Junto com Ele, remove a pedra, Senhor. Aleluia. Às vezes nós não conseguimos amar porque estamos com medo. É porque você amou muito lá atrás e foi machucada demais. Mas quem ama vence o medo, como diz João capítulo 4, verso 18. Quem ama vence o medo, porque no amor não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa todo medo. Aleluias. E a gente não dá oportunidade para as pessoas porque a gente tem medo. A gente se fecha como um cofre, tranca a porta da nossa casa, nos tornamos insensível. E tem muita gente que quer te amar, quer te abraçar, quer andar com você, quer te ver, quer te beijar, quer apertar suas mãos, quer te ajudar. Mas elas não conseguem porque você não quer ser amado e tem medo disso. Há muita gente que quer te chamar de filho. Há muita gente que quer te chamar de pai. Há muita gente que quer te chamar de mãe. Há muita gente que quer te chamar de irmão. Mas não conseguem porque você está impedindo isto. Há muita gente que quer abençoar você, semear na sua vida, cuidar de você, mas não consegue porque você está impedindo isto. Você está impedindo que o anjo do Senhor entre na sua casa e te abrace. E o anjo do Senhor pode ser qualquer pessoa. Porque há medo. Remove o medo, Senhor. Remove o medo essa noite. O Senhor ressuscitou. E uma das obras que o Senhor fez na ressurreição é isto. Remove a pedra, remove o medo, Senhor. Aleluia. Rabalabassi corialamas. Yerecore de Sicandalabas. Yerecorias. Irabalassi core de Sicandalabas. Rabalabas. Eu posso remover o medo, diz o Senhor. Mas primeiro eu preciso remover a pedra. Eu preciso que a pedra seja removida primeiro. Eu quero remover a pedra.